Segundo Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e sei que eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que aqui aconteceu, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai amado. Sabemos, ó Deus, que Tu és quem domina todas as coisas, e que em tudo, ó Pai amado, Tu tens propósito, Senhor meu Deus. Por isso, ó Pai, nós como igreja do Senhor Jesus queremos Te louvar, Te glorificar, ó Pai, por esse momento glorioso na Tua presença, Senhor. Pai amado, é em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, aquieta o nosso coração, Senhor, acalma o nosso coração, para que possamos receber a Tua semente, a Tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Meus queridos, o tema desse sermão, eu coloquei aqui, colocando a nossa casa em ordem. Colocando a nossa casa em ordem. Imagine você receber uma visita inesperada na tua casa. Imagine você, de repente, chega alguém, vamos colocar aqui a pessoa de Jesus, batendo a tua porta. Abre a tua porta que hoje eu quero visitar a tua casa. Qual seria a tua atitude? A maioria dos casos, a maioria das pessoas talvez viesse ficar desesperada. Porque quando nós sabemos que vamos passar por uma visita, quando nós sabemos que vamos ter uma visita, a gente se prepara, é ou não é? Você arruma a cama, arruma o guarda-roupa, nem se for para você socar a roupa da cama, a fronha, o travesseiro para dentro do guarda-roupa, mas você está esperando a visita de alguém. Você corre para lavar a louça, aquela pilha de louça que você tem em casa, para lavar. Aqueles filhos que são uma bênção, que toma um copo d'água, joga lá o copo, toma um copo d'água, joga lá o copo, toma um copo d'água, joga lá, e não põe para lavar, e não põe a mão para lavar. De repente, aquela montoeira de louça para lavar. Mas como você não vai receber visita nenhuma, você está tranquilo. Eu vou dar uma cochiladinha primeiro, depois eu vou cuidar dos afazeres da casa. Mas de repente chega Jesus na tua porta. Eu quero entrar. Eu quero entrar na tua casa. Como é que estaria a tua casa? Você vai sair daqui agora, daqui a alguns minutos você vai embora, e eu estou profetizando sobre a tua vida. Jesus vai estar lá te esperando para entrar com você na tua casa. Você quer? Você recebe? E se a casa estiver virada de ponta cabeça?
E se você tem usado a cueca como pano de prato? Como é que está a tua casa? Como é que você deixou a tua casa lá? Amado, a nossa vida é cheia de surpresa. A nossa vida, eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa. Eu me inspirei nesse sermão, amados, pensando nesse homem que morreu. Domingos Montagnier, né? Montagnier. Um homem que foi pego de surpresa. 44 anos. Eu falei assim só para ver se vocês sabiam. Tá? Para que vocês venham, né? Tá informado aí. Mas eu quero usar esse caso, essa situação, porque comoveu toda a nação, né? Todos se comoveram com o fato que ocorreu. O homem que foi pego de surpresa, com 54 anos, no auge da sua carreira, trabalhando, que era o trabalho dele, almoçou e do nada foi tomar um banho. E a sua vida foi ceifada de uma forma bestial. A vida é uma caixinha de surpresa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda. A vida, ela nos surpreende muitas vezes. É ou não é, Silvia? A vida nos pega muitas vezes de calça curta. Este homem, Ezequias, ele devia estar com em torno de 39, 25, 14, 29, 39 anos. Não passava de 40 anos, o rei Ezequias. Ele começou a governar a Israel com 25 anos. Reinou durante 14 anos. No final desses 14 anos, seriam 39 anos a 40 anos, ele é surpreendido por uma enfermidade também. É acometido de uma enfermidade. E o profeta Isaías é incumbido de levar essa mensagem ao rei Ezequias. Eu não queria ter um profeta desse na minha vida, irmão. Profeta de desgraça é terrível. A gente só gosta de ouvir a profecia: você vai receber um carro. Você vai ganhar na loto? Não, você não pode ganhar na loto. Ah, não pode, né? Pode. Muitas vezes nós estamos preparados para receber uma boa profecia. Mas Ezequias recebeu essa profecia. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, Ezequias. Ezequias, amado, ele não estava preparado para morrer. Era jovem. Ele não tinha se organizado, porque geralmente, amado, no reinado, no reino, é passar de pai para filho. E ele estava na flor da sua idade, 39 anos. 39 anos, no auge, no apogeu, né, da idade, no ministério dele, no trabalho dele. E era um homem próspero, um homem que restituiu todo o culto em Israel. Era um homem que era de Deus, um homem que andava segundo os caminhos de Deus, um homem que fazia com que a palavra de Deus se cumprisse. Ou seja, era um homem de Deus. E foi acometido por essa enfermidade com 39 anos. Eu entendo que não tem bam nesta vida, não. Por mais que você adore a Deus, por mais que você seja fiel a Deus, nós somos, sim, suscetíveis às enfermidades, aos intempéries desta vida. Mas graças a Deus, assim como Ezequias tinha um Deus que pode mudar a sua história, nós também temos um Deus que pode mudar também a nossa história. Aleluia. Jesus, ele pode mudar todo o contexto da tua história. Não importa quais são as circunstâncias, ele é poderoso, amado, para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, imagina ou você pense. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ezequias conseguiu a bênção de Deus. Ele conseguiu reverter
fazer com que Deus reverta. Não, Ezequias não reverteu a situação. E você percebe que Ezequias, ele ficou doente. Deus deu uma palavra de cura para ele. Você vai viver mais 15 anos, Ezequias. 15 anos, tá bom para você? Não. Vocês são ambiciosos. Vejo que vocês são ambiciosos. É o negão. O pessoal não quer mais 15 anos, não. Mas, eu tenho uma história para contar para vocês da criação do mundo. Mas não vou contar não, porque o tempo está avançado. Vou deixar para a próxima vez. Vocês vão ver o que é a vida do ser humano. Mas, amados, Ezequias mudou o projeto do qual Deus tinha para ele. O projeto de Deus era morte. Mas Ezequias, ele ora a Deus: Senhor, lembra de mim? O Senhor lembra? Eu sempre fui um homem íntegro. Fui sempre um homem temente. E eles foram muito. E através dessa oração, Deus muda o contexto da sua história. A tua oração pode mudar o coração de Deus, amados. A tua oração pode mudar todo um contexto. Ainda que seja decretada a tua falência, ainda que seja decretada a tua morte, Deus, ele pode reverter esse quadro em nome de Jesus. Creia. Creia. Mas eu vejo algumas qualidades na vida desse homem. Porque, amados, Deus, ele não ouve a qualquer um. Deus, ele se compadece quem ele quer se compadecer. Amém? Deus ouve a quem ele quer ouvir. Mas eu vejo algumas qualidades na vida desse homem, Ezequias, que talvez tenha mudado o coração de Deus. E uma dessas qualidades que eu vejo na vida desse homem é fidelidade. Esse homem era fiel a Deus. E nessa oração que ele faz, ele diz assim, olha, lá no verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Sabe que ele era fiel a Deus mesmo? Se Deus o abençoou, é porque Deus concordou com essa oração. Amém? Eu vejo na vida desse homem fidelidade para com Deus. Fidelidade. Quando os pais de Ezequias adoravam a ídolos, quando os pais de Ezequias matavam e sacrificavam filhos e crianças, esse homem, quando herda o trono, ele muda todo o contexto. Não, pode arrancar tudo, pode derrubar tudo, esses postes ídolos, pode tirar toda a adoração a ídolos de Israel. Ele mudou todo o contexto da adoração em Israel. Era um homem fiel a Deus. Fidelidade a Deus. Qual o contrário de fidelidade, amado? Infidelidade. Deus, ele trata a igreja, ele nos trata, assim como ele tratou Israel, como esposa. Ele é esposo e trata os seus como esposa. Ele fica tão indignado, ele ficou tão indignado que ele levanta um profeta. Qual o nome do profeta? Não é Isaías. Não é Ezequias. Não é Amós. Oséias, pastor. Tem que molhar o bico, amados. Ele chega a levantar o profeta Oséias, faz com que ele case com uma prostituta, Gomer, para que Oséias venha sentir a mesma dor que Deus sentia quando o povo o traía. Infidelidade. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus, ele sente esse sentimento de traição. A traição, amados, é terrível. Quem foi traído aqui, não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, sabe do que eu estou falando. A traição, amados, é que nem se fosse uma lâmina gelada que entra dentro do homem, dentro do ser,
gelado, fria, dói, machuca. É assim que Deus sente muitas vezes quando nós o traímos, como somos infiéis a Deus, quando agimos de forma errada. Mas Ezequias não. Ezequias foi um homem fiel a Deus. Fiel a Deus. Fidelidade a Deus. Quer conquistar a bênção de Deus sobre a tua vida? Seja fiel a Deus, amado. Tenha fidelidade, tenha compromisso para com Deus. Teu compromisso não é com o homem, teu compromisso não é com a sociedade, o teu compromisso é com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse chega a dizer: ser fiel, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabia que você tem uma coroa, amados? Sabia? Essa coroa está preparada para você, amado, que vai herdar a salvação. E sabia que o diabo, teu inimigo, ele não é meu inimigo, não, é teu inimigo. Ele é o nosso inimigo, amados. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo nosso, que Deus não tem inimigo. O diabo não é páreo para Deus. Nada é páreo para ele, porque ele é todo-poderoso, aleluia. Ele é todo-poderoso. Então não tem inimigo páreo para Deus. Mas ele é o nosso inimigo. Ele vê essa coroa que você não vê. E de alguma forma ele tenta roubar, vai tentar roubar, surrupiar essa coroa da tua cabeça, que é o prêmio da salvação. Ser fiel a Deus, amado. Quer conquistar as bênçãos de Deus? Quer conquistar a aprovação de Deus? Seja fiel. Fiel a Deus. Não seja fiel a coisas, a instituições. Nós devemos ser fiel, sim. Fez carnê da Casa Bahia, tem que pagar. Porque a gente não pode ter o nome sujo, não. Tem que pagar. Fidelidade. Isso é um bom exemplo, amado. Gente que não paga as contas, isso é um bom exemplo. Mas se você quiser conquistar a bênção de Deus, se você quer mudar o coração de Deus, seja fiel a Ele. Outra qualidade que eu vejo na vida desse homem, Ezequias, era um homem com o coração íntegro. Um homem com o coração íntegro. Nessa oração ele diz assim: olha de que andei, tu sabes, Senhor, lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com inteireza de coração. Quando eu vi essa passagem, amado, pensei: você conhece pizza? Alô? Conhece pizza? Eu tenho certeza que você deve ser um comilão de pizza. A pizza, aquela pizza grande, quantos pedaços já tem? Eu não lembro. 8, né? Eu sabia. Tem de 12 também? 12 pedaços? Meu Jesus. Mas a pizza que tenha 12 pedaços ou 8 pedaços, amados, ela é dividida em partes. É ou não é? O coração de Ezequias era uma pizza. Olha para o coração de Ezequias, era uma pizza. Como uma pizza. Mas ela não tinha divisão. Ela não tinha maldade no coração. Ela não tinha mau intento no coração. Ela era íntegro de coração. Deus, Ele olha para nós. Ele não nos julga pelo estereótipo. Ele não nos julga pelo exterior, mas Ele nos julga pela intenção do nosso coração. E através da intenção do nosso coração que Ele conhece, Ele pode nos abençoar ou não nos abençoar. O coração de Ezequias era íntegro, era inteiro de Deus. Não havia maldade, malícia. Amados, muitas vezes nós pensamos que enganamos a Deus, quando na verdade, ou até mesmo pensamos que enganamos as pessoas, ou os mais próximos que estão de nós. Mas aos olhos do Senhor tudo está patente. Nada escapa dos teus olhos. É Ele quem sonda corações. É Ele quem esquadrinha pensamentos. Eu não consigo ver o que você está pensando. Não sei o que está dentro do teu coração. Mas Ele o sabe. Ele conhece o teu coração.
Porque muitas vezes não conquistamos as bênçãos de Deus, amados. Porque a nossa casa está bagunçada. O nosso coração está dividido. Crente Raimundo. Uma pé na igreja, outro pé no mundo. Está na casa do Senhor. Está pensando lá fora. Coração dividido. Tem paciência para ficar diante do computador 3, 4, 5 horas. Jogando videogame. Vendo no Facebook. Mas quando se trata das coisas do Senhor, não tenho tempo, pastor. Não dá, meu tempo é muito corrido, cara de pau. Deus conhece o teu coração. E Deus não deixa impune. Porque Ele é Pai. Porque Ele exorta. Porque Ele açoita a quem Ele ama. Aleluia. Muitas vezes não conquistamos a bênção de Deus, a aprovação de Deus, porque temos o nosso coração dividido entre coisas, entre bens, entre pessoas, entre estímulos. Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que te estimula. Ele sabe o que te incentiva. Se for da aprovação dEle, recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Coração íntegro. Olha o que diz em Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um coração sincero. Interesse de coração. Deus não quer um coração dividido. Deus não trabalha num coração dividido. Deus não opera numa casa dividida. Por isso eles são 3 em um. Um só Deus. 3 pessoas. Unidade. Unidade. Deus opera somente em meio à unidade. Coração inteiro. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Má consciência. Meu Jesus. E lavado o corpo com a água pura. Então eu vejo que uma das qualidades que tinha Ezequias era um coração puro e manja. Não era um coração malicioso. Eu vou fazer isso para conquistar aqui. Eu vou agir assim. Deus conhece o nosso coração, amados. E graças a Deus por isso. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado, amados. Graças a Deus por isso. A última qualidade, que eu sei que tem muitas outras na vida desse homem, é a obediência. O homem que obedeceu a palavra de Deus, que se submeteu à vontade de Deus, que se submeteu aos princípios de Deus. Não quis saber de agradar a nação. Para agradar a nação, o que ele tinha que fazer? Fazer mais postes de ídolos. Adorar a Baal. Fazer sacrifícios a Baal. Outros deuses, Astarotes. Porque a nação estava assim. A nação queria assim. Mas ele comprou uma briga com a nação. Ele não se subverteu. Ele não se submeteu àquilo que é errado. Aquilo que não agrada a Deus. Pelo contrário, ele foi obediente à palavra de Deus. Ele restituiu o culto a Israel. O culto a Yahvé estava esquecido, estava abandonado. E este homem se levanta e coloca a casa em ordem. Colocou o culto em ordem. Tem gente que está com a casa todinha bagunçada. 2 casas. Material, família, filhos, esposa, casamento, vida financeira estropiada. Essa é uma das casas. Outra casa é espiritual. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em meio à sujeira. Deus não habita em meio à contenda. Deus não habita em meio à fofoca. Aleluia. Deus é bom, amados. Você está chamando a nossa atenção. Você está chamando a tua atenção. Sabe que Ele chamou a minha primeiro. Porque a palavra, ela passa pelo crivo do pregador. Coloca a tua casa em ordem. Tem irmão que odeia irmão. Tem irmão que não perdoa irmão.
Como é que pode? Sabia que o perdão é condicional? O perdão é condicional. A gente quer o perdão de Deus, mas eu não perdoo meu irmão. Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. E nós não praticamos, mas queremos a bênção de Deus, queremos o perdão de Deus. Casa espiritual, amargura, a raiz de amargura, Deus não abençoa, Deus não opera. O homem era obediente a Deus, fez o que era reto, fiz o que era reto aos teus olhos. O que é reto, amados? Uma vara de medir, uma régua. Deus tem princípios. Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus do desordeiro, Ele tem princípios que Ele estabeleceu para que nós o observássemos, para que nós o cumpríssemos, para que viéssemos ter saúde física, emocional, espiritual, princípios dos quais Ele estabeleceu. Obediência. A Bíblia manda perdoar, perdoa. Ah, mas ele que foi errado, ele que me bateu. Perdoa. Quer ser perdoado por Deus? Perdoa. São princípios que foram estabelecidos por Deus, para que nós tenhamos saúde. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você coloque a tua casa em ordem, em todos os sentidos. Você não está percebendo que você está morrendo aos poucos? Você não está percebendo que você está se afastando aos poucos? Você não percebe que você está sendo roubado aos poucos? Deus, amado, Ele não tem nada com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Este homem, Domingos Montanher, não sei da vida dele, amados, não o conheço, não o conheço como pessoa, não o conheci como pessoa, é lógico que eu não conheço mesmo, porque agora não conheço mais, não sei a vida que esse homem tinha, mas ele não teve uma segunda chance. Diferente do homem de Deus, diferente do servo de Deus, que teve uma nova oportunidade, 15 anos, quanto tempo mais você precisa para colocar a tua casa em ordem? Até quando você vai protelar? Até quando você vai levar a tua vida bagunçada, a tua casa de uma forma desordeira? Até quando? Hoje é o dia, amados, do conserto. É hoje o dia de você pensar em colocar a tua casa em ordem. Reflita sobre essa palavra, em nome de Jesus, porque daqui para fora, a Deus pertence. Nós não sabemos o que nos aguarda, amados. Nós não sabemos o que tem preparado para nós. Mas eu quero te dar uma notícia. O diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor, buscando uma brecha para vos tragar. Põe a tua casa em ordem, põe o teu casamento em ordem, põe a tua vida financeira em ordem, põe a tua comunhão em ordem, põe o teu ministério em ordem, porque o amanhã a gente não sabe. Amém, igreja?